A intensidade, ou seja, o módulo do momento MO, é dada pelo produto entre a força e a distância perpendicular do ponto até a linha de ação da força, conforme a equação 4.1. A intensidade do momento é igual à força vezes a distância. Vetorialmente, tens pela equação 4.6, o vetor momento é igual ao produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força. Então, o primeiro passo é decompor as forças, observando que os vetores e suas componentes formam um triângulo retângulo. A componente x da força de 300 libras tem sinal negativo porque aponta para a esquerda. Note que os sentidos positivos são para cima e para a direita, e como a componente é oposta ao ângulo, nela usa-se o seno, e o módulo corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, e que vale 300 libras. Portanto, a componente x é igual a menos 150 libras. A componente y recebe sinal negativo porque aponta para baixo, e nela usa-se o cosseno porque está colada no ângulo. O resultado é de aproximadamente menos 259,81 libras. A força de 250 libras pode ser decomposta por relação de triângulos. A componente x está para o cateto horizontal, que vale 4, assim como o módulo da força está para a hipotenusa, que vale 5. Portanto, a componente x é positiva, porque aponta para a direita, e equivale a 4/5 do módulo da força, resultando em 200 libras. A componente y está para o cateto vertical, que vale 3, assim como o módulo está para a hipotenusa, que vale 5. Portanto, a componente y recebe sinal negativo, porque aponta para baixo, e vale 3/5 do módulo da força, resultando em menos 150 libras. Considerando o sentido positivo de rotação como anti-horário, lembrando da expressão relógios são negativos, pela equação 4.2, faça a análise escalar. A componente x da força de 250 provoca uma tendência de giro no sentido horário, portanto recebe o sinal negativo. Sabendo o sentido de giro, pode-se usar o módulo dos valores. A componente y da força também provoca uma tendência de giro no sentido horário, logo, também recebe o sinal negativo. A componente x da força de 300 libras provoca uma tendência de giro no sentido horário e também recebe o sinal negativo. Já a componente y da força de 300 libras provoca uma tendência de giro no sentido anti-horário, portanto recebe o sinal positivo. A distância horizontal entre o ponto O e o ponto A, que é a distância da força de 250 libras, corresponde ao cateto horizontal do triângulo retângulo formado. Então, a distância x equivale a 10 pés vezes o cosseno de 30 graus, e a distância y a 10 pés vezes o seno de 30 graus. Seno porque é o cateto oposto ao ângulo. A distância vertical entre o ponto O e o ponto B, sendo que no ponto B está sendo aplicada a força de 300 libras, é de 6 pés, e a distância horizontal é de 3 pés. Então, tens que o módulo vale aproximadamente
menos 2.419,62 newton vezes metro. Comparando o resultado com o da análise vetorial, tomando como sentidos positivos da distância para cima e para a direita do ponto O, a distância horizontal entre O e A é positiva e tem o vetor unitário I, porque corresponde ao eixo X. A componente da força tem um sinal negativo e o vetor unitário J. A distância vertical entre O e A também é positiva e tem o vetor unitário J, porque corresponde ao eixo Y. A componente x da força de 250 é positiva, porque aponta para a direita e tem o vetor unitário I, e as duas distâncias entre O e B são negativas. Então, tem-se o produto vetorial entre I e J, que resulta no vetor unitário mais K, e o produto vetorial entre J e I, que resulta no vetor unitário K com sinal negativo. O resultado é o vetor com sinal negativo e o valor de 2.419,62 newton vezes metro e o vetor unitário K. Como o sinal da resposta é negativo, indica que o sentido é horário. Então, tem-se a mesma resposta, independentemente da análise feita.